RMS News no ar, mais um plantão de informações para você. Olá, fique bem informado com o rmsnews.com.br, o seu portal de notícias, jornalismo para você conectado na internet. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Comigo, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, Miriam Zaccarelli, jornalista, diretora de desenvolvimento de líderes. Miriam, satisfação imensa tê-la conosco neste final de tarde para análise dos principais fatos do dia. Satisfação, Miriam. O prazer é todo meu, rmsnews.com.br. Boa tarde e boa tarde para os internautas. Com certeza absoluta, e já podemos, neste momento, já ter acesso às principais informações deste dia para análise da Miriam Zaccarelli, para a nossa compreensão e para que o ouvinte também possa tomar ciência dos principais assuntos que serão destaques nas próximas horas nos programas de radiojornalismo, telejornalismos e também no que será destaque na imprensa de Sorocaba e também do Brasil nas próximas horas. Então, nós já temos essas notícias que estão chegando das principais agências de notícia. E nós vamos começamos destacando, lembrando você que nós estamos através das nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Spotify. E você pode participar conosco, você pode enviar o seu comentário, curta a nossa página, compartilhe esta ideia para os seus amigos. É jornalismo com qualidade para você ficar muito bem informado. E já começamos destacando essa questão que envolve toda a comunidade, ou seja, o mundo hoje vive a questão da pandemia e automaticamente nós vamos trabalhando sobre o aspecto municipal e regional. A Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou nesta quinta-feira um novo boletim epidemiológico sobre a Covid-19. O documento traz a evolução de casos confirmados do dia 21 de março a 8 de julho. Taxa, ou seja, portanto, até ontem, taxa de letalidade, caracterização dos óbitos, além da distribuição geográfica de casos usando as 32 unidades básicas de saúde UBS como referência local. De acordo com a vigilância epidemiológica, as 3 regiões com mais casos são Aparecidinha, 15,06%, Márcia Mendes, 6,02% e Cerrado, com 5,75%. No caso de Aparecidinha, o aumento foi justificado pelo registro de presidiários que testaram positivo no inquérito realizado pelo governo do estado de São Paulo. Já as 3 localidades com menos casos são Carandá, com 0,64%, Angélica, com 1,07% e Sabiá, com 1,33%. A referência da porcentagem é baseada nos 7.047 casos confirmados da doença. Miriam Zaccarelli, temos aí esses números importantes. Era um dado que muito se cobrou no início da pandemia, que a cidade fosse dividida por regiões, para que a gente pudesse ter um cenário mais amplo e concreto de como a doença se espalhava pela cidade. E aí nós temos, portanto, esse boletim da vigilância epidemiológica. Qual é a análise que se é possível fazer neste momento em relação a esses dados, Miriam? Bom, com essas informações, é possível fazer um planejamento, um plano de ação das atitudes a serem tomadas de acordo com a necessidade. Nesses bairros, né, os UBSs que estão mais próximas aí, e o corpo clínico também, o RH, que é muito importante, e a gente tem ouvido muito falar que a Secretaria de Saúde se surpreende, monta
equipamento para fazer esse atendimento, e aí falta RH, ou seja, tudo isso deveria ter sido planejado antes, mas como a gente sabe que existem falhas, e é um caso muito novo, é importantíssimo que o plano de ação seja baseado nas informações, né? Isso aí é uma prática que o brasileiro, infelizmente, não tem, mas é muito necessário. Nós temos, inclusive, o parque tecnológico com tanta gente, com tantas empresas, com tantas startups, eu acho que deveriam utilizar mais os recursos tecnológicos para avançar nas atitudes e nas ações para que a gente consiga vencer essa pandemia aí com sucesso e com o mínimo possível de mortes, Oliveira. Ô, Miriam, vamos dar uma olhada aqui nesse mapeamento. De acordo com a vigilância epidemiológica, as 3 regiões com mais casos são Aparecidinha, 15,06%, Márcia Mendes, 6,02% e Cerrado, 5,73%. No caso de Aparecidinha, acho que isso é muito importante, o aumento foi justificado pelo registro dos presidiários que testaram positivo no inquérito realizado pelo governo do estado. Isso acaba ou seja, aquele ruído de comunicação, se a gente assim pode dizer, ou seja, até aqueles boatos das redes sociais, olha, que eu ouvi, né, e também há sempre uma tentativa de se provocar o debate ou desqualificar esses números. Porque o aumento em Sorocaba estava sendo em função dos números de casos, em função de Aparecidinha, e que eles não estavam falando, que nada. Aí os dados estão mostrando. O relatório é claro, já mostra onde está o problema. Né? Ou seja, por que tivemos um aumento, entretanto, em que região está localizada e quais foram as causas para tal. Então, é importante quando a gente vê a Aparecidinha, 15,06%, mas se mostra aí qual foi a causa, ou seja, o fator que justifica esse aumento. No Márcia Mendes e no Cerrado, que vem aí a minha preocupação. Qual seria o fator que justifica justamente este aumento nesses 2 bairros, já que são, pelo menos o Cerrado, região central da cidade. O Márcia Mendes, depois você só me localiza se você souber onde fique esse bairro, né, que é conhecido. Daí os bairros com menos casos, e aí me chamou a atenção que poderíamos achar que, por ser um bairro periférico da cidade, pudéssemos ter um número maior, seria o Carandá, né, que nós temos uma população de quase 20 mil pessoas ali. Ou seja, o Carandá é o com menos casos registrado, 0,64%, a Vila Angélica com 1,7% e o Sabiá a Vila Sabiá com 1,33%. Você vê aí que esses números dá para se navegar dentro desses números para fazer uma análise caso a caso, ou região a região, né, Miriam? Isso, olha, deve ter um fator que a gente não conhece totalmente, mas uma das coisas é onde se faz mais os exames, né? Aí é mais afastado também, não tem tanta movimentação e aglomeração como a gente tem no Cerrado, como a gente tem, e também tem uma unidade que atende ali. Então, eu acho que são vários fatores. A gente imagina que seja isso, mas o Sabiá, por exemplo, ele fica um pouco mais distante das aglomerações, das lojas, dos shoppings, que ficou aberto, queira ou não queira, ficou aberto aí uma semana, que eu acho que refletiu um pouco aí esses resultados que a gente vê. Fora o caso de Aparecidinha, que já se sabe que é por causa do presídio, mas os outros, o Carandá e tal, existe uma dificuldade maior no deslocamento das pessoas. Então, as pessoas estão mais concentradas num lugar e provavelmente não tem tanta contaminação de fora, né? Eu imagino que possa ser isso. Agora, é importantíssimo que se tenham os dados, como se tem agora, para ver o que vai fazer, né? Qual é o plano aí de emergência, como é que vai ser atendido, como é que vai ser distribuído. Sem essas informações, não tem quem trabalhe direito, né? Agora, o Carandá me chama a atenção, Miriam, pelo seguinte,
E todos esses bairros é interessante porque não é o fato de atendimento na unidade do bairro, independente da unidade onde ele seja, passe pelo tratamento, a unidade de referência, a certificação que vai ao final e o comprovante é o seu comprovante de residência. Então, o que me chama a atenção é que a gente sabe que o Carandá, por exemplo, é um bairro de grande movimentação e concentração de pessoas e um número tão baixo quanto isso. Olha, temos que louvar essa questão. Entretanto, o que a gente tinha de informações no bairro Carandá é que havia um descumprimento muito grande das medidas que vinham sendo impostas pelas autoridades de saúde. Então, é algo que eu acho que a vigilância epidemiológica ela pode nos fazer tentar compreender nos próximos dias a justificativa para esse número baixo, dentro principalmente do bairro Carandá. Esses números ainda me chamam a atenção. Então, pode ser porque não foram feitos tantos testes, né? Então não foi apurado, né? Pode ser que chame atenção até nesse sentido. E pode o ser número de testagem para esta população, né, Miriam? Isso, exatamente. Eu imagino que seja isso. Então, quanto maior a testagem, obviamente você vai encontrar mais casos, né? Então, pode ser que seja um alerta, né? Está pouco ou está identificado que são poucos? Não tem nem dúvida, eu acho que é por aí. Então, fica um alerta, a gente tem que acompanhar. E eu tomo como referência a questão do Carandá, para a gente poder tentar entender, compreender esse baixo número de casos registrados no Carandá. Quando você conversa com a população e do histórico não muito, ou seja, recente, diz que havia ali uma grande movimentação de pessoas, descumprimento das normas de saúde. E por que esse número tão baixo? Se deve aí à baixa testagem da população, né? É uma das coisas que a Miriam coloca. É lógico que sim, Miriam. Talvez seja importante, junto com estes números, também colocar quantas pessoas se submeteram aos testes, né? Porque aí a gente vai ter um quadro um pouquinho mais claro. Não tem nem dúvida. Nós precisamos assim de uma maior transparência nesta questão, porque a determinação da OMS é testar, 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 testar. Quanto mais se testar, nós conseguiremos saber aproximar de uma realidade. E exatamente. Eu vou ficar com um ponto de interrogação, tirando base pelo caso do Carandá, numa inferioridade, em números abaixo daquilo que a gente poderia imaginar que pudesse estar ocorrendo, e tendo como base um número superior, que é o caso de Aparecidinha, porque Aparecidinha vem com uma justificativa, né, pelo aumento. E no caso do Carandá, nós temos aí um modelo de protocolo que está sendo executado no Carandá, que está surtindo esse efeito tão positivo, né? Duvido, mas nos leva a fazer esse questionamento. Né? Sim, Miriam. Se fosse isso, seria ótimo. E aí deve ser copiado como um projeto piloto. Mas antes a gente precisa saber quantas pessoas foram testadas. Não tem nem dúvida. É por isso que, quando falta informação, Miriam, você tem que ser até irônico, né, para provocar os gestores públicos para apresentarem as informações que possam nos dar consistência para uma análise mais profunda dos casos. rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Compartilhe, curta a nossa página no Facebook, acesse o nosso portal de notícias, informação 24 horas para você que nos acompanha. E a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde, portanto, divulgou aí o novo boletim epidemiológico, e nós vamos a outras informações agora, que ele vai dentro do contexto que responsável por receber e tratar
os efluentes gerados nos bairros localizados à esquerda da Avenida Itavuvu e à direita da Avenida Ipanema, a estação de tratamento de esgoto Pitico está sendo ampliada com intervenção em toda a sua estrutura física e de equipamentos necessários para fazer frente ao crescimento populacional da zona norte da cidade. De acordo com os projetos contratados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, SAI, as intervenções que se encontram na etapa de locação e fundações da nova estrutura acrescentarão outras 3 linhas de tratamento às 2 atualmente existentes. Estou vendo as imagens aqui já dessa estação de tratamento. Ô, Miriam, qual que é a análise que você faz? Qual a importância desta obra? Você conhece essa obra, tenho certeza absoluta. Você que foi secretária de Planejamento e pode nos falar com um pouco mais de propriedade sobre esse assunto. Bom, é importantíssimo a integração das informações. Por isso, quando tem um lançamento de um loteamento, é importantíssimo que vá para a prefeitura para fazer a aprovação. Por quê? Tanto a Secretaria de Planejamento de Obras, Planejamento de Projetos, de Planejamento e Projetos, que agora mudou o nome, mas não deixa de ter os projetos, a Secretaria de Meio Ambiente, o SAI, trabalham em conjunto, a mobilidade também. Por quê? O pessoal fala, nossa, mas por que passa por tantas secretarias? Porque justamente para poder prever qual o impacto que aquela obra, que aquele loteamento que vai ser lançado, qual o impacto que vai trazer para o município. E aí, às vezes, também é necessário que o proprietário contribua com alguns benefícios, né? Que, por exemplo, na educação também, quantas unidades tem, na saúde, então passa por todas as secretarias, então é importantíssimo. E o SAI faz um trabalho assim muito bem feito, tem o planejamento de saneamento, e a gente sabe que é um dos melhores do Brasil, né, os resultados da nossa cidade, e eles fazem um trabalho muito bom. A estação de tratamento de esgoto, a ETE, né, Tico, ela vai suprir as necessidades daquela zona norte que está crescendo muito rápido. Mas por isso que é importante não ter os loteamentos clandestinos, porque loteamento clandestino acaba com qualquer planejamento da cidade. Né? Ô, Miriam, é importantíssima essa obra. Eu me lembro que houve um avanço muito grande a partir ali do ano 2000, quando o ex-prefeito Renato Amari, já no seu segundo mandato, né, deu início à questão da despoluição do Rio Sorocaba. Eu tive oportunidade, inclusive, de estar presente quando nós tivemos a inauguração de quase 100% da despoluição e tinha todo esse processo que vem sendo desenvolvido ao longo de todos esses anos. Então, é bom colocar para o ouvinte, porque esse ano é ano de eleição e nós sabemos que muitos serão os autores que farão ou tentarão fazer apropriação de créditos que não lhes conferem. Né? E, nesse caso, como nós estamos colocando, é um programa que vem sendo desenvolvido há muitos anos. Não é um programa da prefeita Jaqueline Coutinho, não é um programa do Crespo, né? Não é um programa do Panunzio, não é programa do Lipe, não é programa... Mas o Renato deu um pontapé lá atrás, isso é importante. Ou seja, no conjunto da obra, a participação de todos dentro desse contexto. Agora, o que a gente não pode admitir é que se faça apropriação inadequada, ou seja, desses créditos. Né? Importante lembrar que esse mandato, inclusive, que está sendo cumprido pela prefeita Jaqueline Coutinho, o titular do cargo era o ex-prefeito José Crespo, prefeito cassado José Crespo, e que já desenvolveu outras obras, inclusive de contenção de enchentes na cidade de Sorocaba, como o da Água Vermelha, e que não foi o Crespo que iniciou, ele teve início lá no governo Panunzio,
né? Eu me lembro Exatamente. bem que havia um problema, e anterior a isso, ele volta aos tempos de Renato Amari, de Lippe, porque eu me lembro que houve problemas de construtora naquela área do Água Vermelha, e um dia o Rodrigo Maldonado, diretor do SAI à época, ele me concediu uma entrevista e ele disse: Oliveira, achei aqui uma forma que nós vamos tocar essa obra. E ali começa aquela obra, ela é retomada com o Rodrigo Maldonado. Né? E daí termina o governo Panunzio, vem o Crespo e essa obra é inaugurada no Crespo. Por que a gente tem que colocar isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, há muita desonestidade por parte de determinados agentes políticos que não falam para a população que se trata de uma política de Estado e não de uma política de governo. Qual que é o cenário que você faz dessa obra, Miriam? Por isso é super importante que a gente tenha governantes que sejam visionários, né? Como era o Renato Amari, como também a gente vai ter outras obras inauguradas aí daqui a alguns anos, mas não pode ficar só naquele pensamento pequeno, isso daqui não vai dar para inaugurar na minha gestão, então eu não vou fazer. Isso aqui foi começado pelo outro, eu não vou continuar. Então, precisa prestar muita atenção, a gente precisa de pessoas, de gestores que tenham essa mentalidade visionária, porque não dá para a gente fazer alguma coisa só para 1 ano ou 2 anos, a gente tem que pensar 10, 15, 20 anos para o bem da cidade. Então, realmente, o Renato lançou muitos projetos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, alguns, infelizmente, não deram continuidade, mas estão assim muito prontos para continuar, né? Então, você tem toda a razão, a gente tem que ter essa visão de que não se faz uma obra desse tipo em 1 ano ou em 4 anos, né? Ela vem de um bom planejamento, de um projeto muito grande e que vai sendo feito aos poucos. Miriam Zaccarelli, formadora de opinião independente do rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar muito bem informado. Vamos colocar mais um assunto que é destaque nas agências de notícia e que nas próximas horas automaticamente você verá ser destacado também em toda a imprensa. Vamos falar agora sobre o plenário da Câmara dos Deputados, que aprovou a medida provisória que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem a folha de salários durante a emergência decorrente do coronavírus. A matéria agora será enviada ao Senado. A MP foi aprovada na forma de projeto de lei. Em vez de 2 meses, prazo previsto inicialmente na medida provisória, o empréstimo poderá financiar os salários e também verbas trabalhistas por 4 meses. Para pedir o empréstimo, o interessado deve ter obtido em 2019 receita bruta anual superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$50 milhões. O texto original fixava o limite superior em R$10 milhões. Miriam, o que eu tenho percebido, a medida provisória foi aprovada, espero que a partir de agora realmente esse crédito possa chegar às pequenas e médias empresas, mas parece que estava havendo uma dificuldade aí. Muitos micros e pequenos empresários reclamando que, apesar da medida provisória ter sido sancionada, ou seja, elaborada pelo governo, enviado para o Congresso, os bancos não estavam facilitando esse acesso, Miriam. Na verdade, estavam dificultando, né, o acesso. Os que sobreviveram a esses meses poderão desfrutar agora desse benefício, mas foi um absurdo, um descaso com o empreendedor que colocou todas as suas economias, acreditou no governo, acreditou em tudo, foi realmente lamentável. Espero que daqui para frente realmente possa surgir algum efeito e que também eles tenham um bom entendimento junto com os bancos, porque os bancos dificultaram demais
para os pequenos e os médios, né, empreendedores. E daqui a pouco a gente não vai ter mais ninguém, não sobra nada. E o que a gente pode classificar, ou seja, muitas vezes uma medida aprovada lá no Congresso Nacional, o cidadão aqui na base diz, isso aqui está distante de mim, daqui não me afeta. Num caso como esse, afeta todos nós, né, Miriam? Porque Sim. o micro e pequeno é o dono da lanchonete, é o cabeleireiro, né? Está do nosso lado, né? Oi? Está aqui do nosso lado, no nosso bairro, na nossa cidade. Eu tive a oportunidade de assistir uma parte da sessão da Câmara hoje, e o presidente foi muito enfático até por sugestão de um outro vereador, de convidar o secretário de Desenvolvimento Econômico e o presidente do Parque Tecnológico para que eles expliquem qual é o plano para Sorocaba para ajudar os pequenos empresários. O que está sendo feito? Porque até agora ninguém sabe. Eu acho que isso é muito importante, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem que estar junto com os empresários e com os pequenos e os grandes e todos, né? Mas tem que ter qual é a estratégia, o que vai ser feito, e a gente não sabe. E já se passaram 3 meses, né? Então, eu achei bem importante essa chamada. Parece que eles vão convidar para os próximos dias para ele expor qual que é o planejamento para ajudar os pequenos empresários. Eu só espero que o presidente da Câmara, o Fernando Dini, que eu tenho um grande respeito, que os vereadores, como um todo, ao chamarem essas autoridades, não façam aquele chamado combinado, né? Ou seja, o convidado já sabe o que vai falar e o vereador já sabe o que vai perguntar. E, ao final de tudo isso, vão para o cafezinho e legal, maravilha. Está tudo resolvido. Porque esse é o cenário. Eu já falei dessa semana, quando também esteve na Câmara o secretário Ademir Watanabe. As perguntas o Watanabe já sabia de cabeça, porque conhece. O que ele ia responder, os vereadores já sabiam, mas é um jogo de cena. Ou seja, abre-se as telas, as câmeras da TV Legislativa, convida a imprensa, divulga na internet, ou seja, fizemos a nossa parte. Não é isso que a população está querendo. A população está querendo que as medidas sejam efetivas. Metem o pau nesse cara, mas eu vou te fazer uma colocação aqui, Miriam. Nos últimos tempos, tem me causado, assim, admiração o posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados, o Maia. Porque o Maia tem ido para a linha de frente. O Bolsonaro começou a embromar, né? Ou seja, não fazer uma pauta realmente comprometida com o Brasil naquilo que interessava aos brasileiros, e o Maia foi para a linha de frente. E a Câmara ganhou protagonismo nesse cenário. Então, é isso que nós esperamos da Câmara de Sorocaba. Como os vereadores não têm cargo na prefeitura, né? Ou seja, não tem nenhum apadrinhado lá dentro da prefeitura, que não vai depender da prefeita ele falar alguma coisa que lhe contraria, e a prefeita dar uma canetada e mandar o seu apadrinhado para a rua, principalmente agora na hora da eleição, que é complicado ficar sem um apadrinhado dentro da prefeitura, né, para fazer as articulações e tudo mais. Eu sei que dentro desse espírito de isenção, aqueles vereadores que realmente estiverem comprometidos com a cidade vão cobrar essas medidas da prefeitura, da Câmara de Sorocaba. Esse é o papel do vereador. O vereador é nesses momentos que o vereador cresce, né? Então eu espero, Miriam, que essa tua fala, que eu recebo essa informação agora e fico feliz com essa fala. Eu sei que o Fernando Dini, o Hudson Pessini, quem são os outros? O próprio líder do governo, Pastor Apolo, todos os vereadores vão cobrar medidas sérias, consistentes, que sejam benéficas para a população. E não é simplesmente ouve, e não se... Ou seja, ao final, está tudo maravilhoso, está tudo belo, e é só passar no banco no final do mês para pegar o salário de cada um, né? Ou seja, a população, nós precisamos. Chama-se o presidente da Associação Comercial de Sorocaba, chama-se o presidente do CIESP, o Erli Silos, diretor titular, essas autoridades, para a gente entender
como que eles estão analisando as medidas que a prefeitura está tomando até o presente momento. Tem horas que a gente tem que ser fático, ou seja, e consistente nas nossas falas, e até duro, para ver se desperta, porque da maneira que está, não dá, Miriam. Porque no final, sabe qual é a consequência da falta de medidas de políticas públicas? Desemprego, fechamento de micros e pequenas empresas, falência. Este é o grande cenário que, infelizmente, se tenta evitar, Miriam. Exatamente. E o desespero, e aí vem até problemas de doença, porque, né, as pessoas já estão no seu limite, e ainda quando continua o problema econômico, financeiro, aí a coisa fica muito complicada. Eu concordo com você, eu acho que tem pessoas que têm ótima capacidade, gabarito, que precisam auxiliar nesse plano aí para que a gente ajude os pequenos empresários, não é? E essas pessoas que você citou são pessoas que são atuantes e tudo. A gente tem aqui unir todo mundo e fazer força para que as coisas realmente aconteçam. Saiam do papel, que nem você falou, é perfeito. E quando a gente cobra, e nesse caso, Sorocaba é muito importante, a gente dá nome aos atores desse cenário, é porque a gente acredita que é possível ser feito. A gente acredita nessas personalidades, né, que são pessoas de bem. Quando eu cito a figura do Fernando Dini, presidente da Câmara, ele é um empresário. Amanhã ou depois ele não é eleito, ele tem que voltar para a sua atividade lá. E quando ele tiver que voltar para a sua atividade lá, o que o desejo nosso é que ele não coloque a mão na cabeça e fala, e aí? Eu deixei de fazer acreditando que permaneceria e olha o meu tesouro onde foi parar, né? Cadê a minha empresa? Ah, faliu. Não, nós queremos que esses personagens continuem nas suas áreas, gerando emprego, né? E proporcionando e criando fator estimulador para que as empresas permaneçam sempre ativas. Podemos ir em frente, Miriam? Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá, vamos para o último assunto da pauta de hoje. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde, divulgou nesta quinta-feira um novo boletim epidemiológico com dados atualizados sobre a dengue. A cidade de Sorocaba registrou 1.820 casos confirmados de dengue, sendo 1.699 que são, ou seja, confirmados de dengue, sendo que 1.699 são autóctones, 99 importados e 22 indeterminados. O município também registra uma morte pela doença. Autóctones são casos registrados contraídos dentro da própria cidade. 1.699. Miriam Zaccarelli. Não é só de Covid que as pessoas estão aí contraindo doenças nos últimos dias e até morrendo. Exatamente. Aqui eu sou testemunha que na rua que eu moro foram 8 casos e no quarteirão abaixo, acho que 2 quarteirões, foi essa morte que está aí, sabe? Então, é uma coisa assim incrível. Ou seja, essa morte foi próximo de onde você está, isso, Miriam? Exatamente, foi a uns 2 quarteirões. Então, assim, se tivesse sido tomadas as medidas anteriormente, poderia ter melhorado, mas ficou todo mundo concentrado no Covid e a dengue e os mosquitos se multiplicando como louco, né? Agora, justiça seja feita. Eles vieram, fizeram aquele trabalho muito, assim, são muito eficientes, super educados, de fazer aquele fumacê, né? Aplicar o inseticida e tal, mas já tinha 8 casos, ou seja, poderia ter sido evitado, né? E aí mistura a dengue com a sensibilidade da pessoa e pode até contrair o coronavírus, né? E aí é um problema duplo para o município. Agora, mas Miriam, sabe deveria qual é a ter minha sido preocupação? cuidado melhor. Oi, que você disse, Miriam? Deveria ter sido cuidado melhor isso, para evitar, né? Tantos casos acontecessem. Claro. E aí, Miriam, vem a minha preocupação, porque
As pessoas chegam nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, e tudo é Covid. Você não vê o médico, pelo menos poucos. Ou seja, as pessoas hoje estão dizendo o seguinte: eu acho que eu tive dengue, porque eu tive um sintoma tão esquisito. Eu passei mal. Atenção, eu acho que eu tive dengue. Eu, Oliveira Júnior, eu fiquei 15 dias em isolamento. Porque quando eu fui até a unidade, ou seja, injustiça seja feita, eu fui até uma clínica particular e nessa clínica foi pedido, você seguiu todo o protocolo do Ministério da Saúde. Cumpri todo o protocolo, tomei todo o medicamento, tive o acompanhamento do Ministério da Saúde. Entretanto, a vigilância epidemiológica de Sorocaba está deixando muito a desejar. Nós vamos fazer uma outra matéria outro dia sobre isso. Tem horas que eles não sabem nem se você está registrado ou não. Eu já tinha feito o exame fazia 4 dias e 4, 5 dias e não estava registrado o meu nome lá ainda. Ok? Só para vocês terem ideia. E o Ministério da Saúde em Brasília já estava sabendo e conversando comigo. Tem algumas falhas aí que a gente precisa ir colocando, mas com muita responsabilidade neste momento para aqueles que tentam desconstruir trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, não tomem proveito das nossas falas. Só estou citando um cenário, porque tem algumas coisinhas que a gente segura, mas tem horas, né, que não, a gente tem que ir soltando aos poucos. E isso vai, nos próximos dias, a gente vai soltar tudo que a gente vem acompanhando aí de ruídos de comunicação que vem ocorrendo dentro da vigilância epidemiológica da cidade de Sorocaba. Entretanto, Miriam Zaccarelli, ocorre o seguinte: nessa questão da saúde, ou seja, de detectar se a pessoa está com Covid ou então com dengue, parece que o problema está justamente no momento em que você vai até a UBS, porque é lá que está o médico, né? E o médico só tem uma palavra hoje: é Covid, é Covid, é Covid. Eu, no meu caso, fui testado negativo. Entretanto, eu me pergunto para mim, mas eu fui na clínica, eu fiz 3 raios-x, vou contar um pouquinho da minha particularidade, e os 3 raios-x apresentou em dias diferentes, com médicos diferentes, apresentou uma pequena mancha, ou seja, uma mancha no pulmão. Ok? Uhum. Fiz a tomografia, como o Bolsonaro não deu nada, mas no pulmão apresentou essa mancha. Então, o médico de pronto já apresentou a suspeição como sendo dengue. Entretanto, feito o exame disse, ou seja, eu testei negativo. Mas a gente sabe também que há muitas pessoas que testam negativo e, posterior, ele acaba testando positivo. Eu fiz um teste rápido, no teste rápido deu negativo. Eu fiz o teste pelo Ministério da Saúde, deu negativo, ok. Então, qual era a doença que eu tinha? O que representava aquela mancha no meu pulmão? Uhum. Eu tomei todos os medicamentos para a Covid. Daí eu pergunto, eu poderia estar nessa estatística da dengue? Poderia. Só que foi feito esse tipo de avaliação? Não. Então, eu tenho em minhas mãos um raio-x, uma radiografia, né? Raio-x é a palavra antiga, né, Miriam? Né? Uma radiografia apresentando que eu tinha, por 3 vezes, uma determinada mancha no pulmão. Fui testado pelo Ministério da Saúde, que negativo, um teste rápido particular negativo. Entretanto, eu não sei do que eu me tratei nesse período. Então é complicado, Miriam Zaccarelli. Não foi identificado, né? Exatamente. Não foi identificado. E caramba, Miriam, eu tomei os medicamentos, me desculpa brincando com você, descontraindo. A minha mão, depois, a minha pele, efeito do remédio, ela ficou toda seca, começou até a descascar, soltar a pele. Né? Viu? Você tem uns efeitos colaterais, é complicado. Só que eu quero saber, eu tive dengue? Eu tive Covid? Diz que não. E aí? Deixe-me mencionar que na sessão da Câmara também, o Anselmo Neto colocou aquele posicionamento que você tinha feito, que a pessoa foi
numa unidade de saúde, tinha o remédio, mas o remédio era para outra doença, se eu não me engano, a AIDS, né? E não foi dado, mesmo sendo receitado. Então, eles estão colocando isso para verificação. Então, foi muito importante você ter colocado isso daí, né, ouvindo as pessoas e, como assim? Tem o remédio e não pode dar porque você está diagnosticado com Covid? E receitado pelo médico da UBS do município. Exatamente. Então, isso hoje foi assunto na pauta também. Correto, não tem nem dúvida. Importante. Miriam, vamos encerrar esse nosso plantão, Miriam, de final de tarde. Muito importante. É um papo tão bom, né? Mas espero que a gente possa aí contribuir de alguma forma para que as coisas sejam esclarecidas e os motivos que vêm sido publicados sejam realmente de responsabilidade, né? Para que se possa tomar aí as ações necessárias para resolver. Exato. Miriam Zaccarelli, foi um prazer imenso tê-la conosco mais uma vez aqui no rmsnews.com.br, contribuindo com o seu conhecimento. E a gente volta a se falar novamente, Miriam. Obrigado. Obrigada, até mais. Até mais, conversamos com Miriam Zaccarelli, jornalista, conversando conosco aqui no RMS News, ela que é nossa formadora de opinião independente. E nós vamos continuar acompanhando bem de perto essa questão. Eu tenho muitas perguntas para fazer para a vigilância epidemiológica. Pedi uma entrevista para a vigilância. Estou esperando essa entrevista, né? O nosso objetivo, primeiro, é justamente esclarecer. Se a vigilância ficar quietinha e não falar, né? Daí nós vamos, enquanto isso, conversando com o nosso formador de opinião. Opa, e aí? Daí nós chamamos o doutor Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos, chamamos a Miriam Zaccarelli, chamamos a Marina, que foi secretária da Saúde. A equipe aqui é afiada para poder tentar interpretar o que muitas vezes o internauta, o nosso ouvinte que nos acompanha, tenta buscar a explicação e não encontra, porque muitas vezes, em muitos casos, os agentes públicos preferem ficar atrás da escrivaninha, escondendo da população, enquanto nós temos uma pandemia matando milhares e milhares de pessoas. rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar muito bem informado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima edição. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado.